Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Vou colocar agora a continuação do vídeo do Luiz Mário, 40 anos de testemunho de Jeová. Olha, esse primeiro vídeo ficou bem impactante, a maneira com que eles blindam o seu fiel para que não vejam nada, nenhuma publicação de fora, e acaba que essa pessoa ela não tem como ela e as fontes verdadeiras, né? É interessante desse vídeo mostrar que aqui não é nada contra a questão de ataque de pessoas, e sim a doutrina jeovalista, que é uma doutrina errônea, e o Luiz Mário e a irmã Sheila, eles próprios testemunho comprovam, né? Muitas vezes a gente escuta, né, fora do contexto, aquela palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32. Tiram o texto do contexto, né? Ali a verdade é que Cristo é o Filho de Deus. E é isso que o Luiz Mário, nesse vídeo agora que eu vou colocar para vocês, ele vai buscar, ele vai às fontes, ele vai à raiz do cristianismo, a árvore genealógica do cristianismo, e vai ver todas as denominações até chegar à Santa Igreja Católica, e ali eles descobrem de fato aonde está a verdade de Cristo e o depósito da fé. Olha, preste atenção, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso é testemunho raro, isso é um milagre praticamente. Quando nosso Senhor pega um fiel de uma igreja blindada, protestante, ele tira e coloca no seio da Santa Igreja. Isso é maravilhoso. Olha, fiquem no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Isso é obra preciosa de Deus. Então, na certeza que Deus existe e na certeza de que o Espírito Santo iria nos ajudar, a gente foi então em busca dessa verdade, né, durante esse tempo todo aí. E aí a gente caiu, né, numa árvore, na árvore do cristianismo, né, porque, claro, não existia dúvida para a gente de que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida. Então nós tínhamos que voltar a estudar dentro do cristianismo qual que seria então a realidade, qual seria a religião verdadeira. Então a gente caiu numa árvore do cristianismo feita por um historiador que eu nem me lembro o nome mais. E aquilo também foi algo muito bom que nos ajudou, né? Porque a gente conseguiu identificar ali nessa árvore, até se eu conseguir vou deixar aqui para você dar uma olhada, a gente conseguiu ver a origem do cristianismo e como ele se desenvolveu. E foi a partir dessa árvore que a gente começou a fazer nossos estudos, né? Então a gente primeiro foi estudar as religiões do protestantismo, né? Aquelas que saíram do protestantismo. Então estudamos ali Lutero, estudamos Calvino, estudamos a Igreja Batista. Então a gente foi analisando as origens, as crenças de todas essas religiões, né? E aí a gente acabou percebendo que, poxa, dentro do protestantismo, e entendendo ali a vida e o início do movimento por Lutero, o que também levou Lutero a tomar aquela atitude, e como as religiões se desenvolveram a partir dali, a gente viu que também não foi um início certo, não foi um início correto, e a gente falou, não, o protestantismo também não é o caminho, né? E que basicamente a crença das religiões protestantes, dos evangélicos, serviam na verdade aos objetivos dos seus próprios líderes, né? Não tinha uma ordenação, né? A pessoa que iniciava ali o movimento, ele se ordenava a ele mesmo, né? Ou achava-se que tinha uma iluminação especial de entendimento, né, que é muito parecido com o que aconteceu também com a Testemunho de Jeová ali em 1800 e bolinha, né, com Russell. Então a gente falou, não, aqui também não está correto. E aí, depois de estudar toda a parte do protestantismo, chegou a hora de botar à prova a Igreja Católica. E aí para a gente foi um outro choque. Por quê? Porque dentro da Testemunho de Jeová, a arquirrival, a arqui-inimiga, a religião que espalhou o mal pelo mundo, né, a grande metriz, a Babilônia Grande, era considerado a Igreja Católica. Então, para as TJ, a Igreja Católica, sim, era, né, impossível você participar de qualquer coisa que a Igreja Católica tivesse envolvimento. Tanto é que quando a gente saiu da Testemunha de Jeová e começou a estudar, a Igreja Católica a gente nem considerava, né? A gente foi direto para o protestantismo porque a gente
com o que nos foi ensinado, a gente fala, não, na Igreja Católica não pode ser, né? Esse, infelizmente, era o nosso pensamento. Só que isso mudou. Para você ter uma ideia como isso foi difícil, né? A gente não entrava nem em igreja, para você ter uma ideia, né? A gente era ensinado a, por exemplo, se tivesse um amigo que fosse casar na igreja, a gente não podia nem entrar na igreja. Então, só para você ter uma ideia de como era, assim, essa questão, né? Como é essa questão da Testemunha de Jeová e como era para nós. Então, para nós começar a estudar as crenças, as origens e a história da igreja, realmente foi algo muito desafiador. Mas a gente foi, né, com fé no Espírito Santo e fomos estudar. E aí, o que aconteceu? A gente acabou caindo na didaquê, né? A gente acabou caindo na patrística, nos padres da igreja, né, em Santo Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia. A gente começou a estudar a vida dos primeiros cristãos, né? A gente entendeu a questão da sucessão apostólica. Então, aquilo foi como se tivesse tirado um véu da nossa vista, né? Então, a gente começou a entender que a Igreja Católica, ela sempre foi católica a partir dos apóstolos. A gente foi entender que as coisas que se tem hoje na Igreja Católica, a tradição, o magistério, a sucessão apostólica, né? Tudo isso advém lá dos primeiros cristãos, né? Praticamente os mesmos costumes, os mesmos ensinamentos, a mesma forma de adorar a Deus. Então, aquilo para a gente foi virou a chave, né? Falou, opa, né? Aqui tá com cara de ser a verdade, né? E aí a gente foi mais a fundo. E durante esse meio tempo, aconteceram algumas coisas bem interessantes, né? Que provam a mão de Deus, que provam a mão do Espírito Santo. Né? Coisas que, para quem não tem fé, não acredita, né? Mas a gente sabe que, para quem tem fé, nesses pequenos detalhes você começa a entender a mão de Deus. Então, por exemplo, a partir de 2020, com a pandemia, com os lugares fechados na cidade, a gente tinha pouca opção, né, de lugar ao ar livre para ir, né? Então você tinha os parques e tal. E aí a gente acabou descobrindo, entre esses lugares que eram abertos, o santuário de Schoenstatt, né, que tinha aqui em Curitiba e que era perto da nossa casa. E é um santuário de um apostolado mariano, e basicamente ele é um santuário de graças, e tem a sua capelinha, tem as suas missas, né, tem o velário, né, então ele tem é um santuário muito bonito, né, inclusive é um ponto de visitação aqui na cidade, e a gente começou a frequentar lá, né, porque é um lugar muito bonito, um lugar aberto. A gente começou a ir lá para tomar um café, para aproveitar o sol, para passear entre o santuário, né, só que a gente nunca tinha entrado na capela, nunca tinha ido na missa, nada, né? Não se envolvia ali em nada, simplesmente a gente ia como curiosos, né? Passeava por lá, tomava um café, tomava um sol, olhava o movimento, e a gente se sentiu super bem, a gente sempre se sentia super bem quando a gente ia lá. E aí o que aconteceu? A gente começou a frequentar lá, né, tal, e dentro desses estudos que a gente fazia sobre a escatologia, sobre o final do mundo, o fim dos tempos, né, a gente acabou entrando também nos estudos da escatologia católica. A gente descobriu, né, a profecia dos 3 dias de escuridão, e uma das coisas que dentro lá da escatologia católica falava, né, para a profecia dos 3 dias de escuridão, fala, né, para os 3 dias de escuridão, é que seria interessante você ter em casa uma vela abençoada, né, que caso isso venha acontecer,
a gente vai ter a certeza de que seria uma vela que iria, né, nos propiciar a luz durante os 3 dias de escuridão. Aí a gente pensou, bem, não faz mal então, né, a gente ter a nossa vela, né, vamos ter a vela aqui para se garantir para qualquer coisa. E aí a gente foi no santuário, a gente comprou comprou umas velas lá no santuário, porque lá tinha, e a gente falou assim, puxa, e agora, né, a gente precisa ter essa vela abençoada, né, como é que a gente vai fazer? E aí tinha um rapaz lá na loja, né, que estava vendendo as coisas da lojinha, onde a gente comprou a vela, e a gente perguntou, né, para ele assim, olha, a gente comprou as velas aqui, mas a gente precisava abençoar, né, e a gente não sabe quem é o padre aqui, né, como é que a gente faz? E aí o Marcelo, né, que era o padre, ele que estava lá na lojinha naquele momento, e ele falou, não, para já, né, daí ele pegou e abençoou as nossas velas, abençoou a minha filha, abençoou a minha esposa, né, abençoou a nossa família ali dentro da lojinha. E naquele momento ali a gente já teve uma sensação diferente, sabe? Com aquela bênção que o padre tinha nos dado. Beleza. Então, essa foi uma primeira coisa que já nos deixou ali bem diferentes em relação a tudo que a gente estava vivendo nos primeiros contatos com a história, com a crença e com a Igreja Católica. Aí, numa outra vez também que a gente estava no santuário, no meio da semana, isso acho que era uma quarta-feira, a gente tinha ido lá para tomar um café no meio da tarde, assim, né, porque a gente estava num dia bem corrido. Eu tinha até uma reunião para participar depois, mas a gente falou, não, vamos lá no santuário tomar um café. Naquele dia a gente nem entendeu por que a gente queria tanto ir no santuário, mas a gente foi assim mesmo para tomar um café. E foi a primeira vez que a gente falou, não, vamos entrar na capelinha, né? Quando você entende lá o santuário de Schoenstatt, você vai ver que tem uma capela específica, né? Que é uma capelinha pequenininha, que é onde está ali Jesus, Maria principalmente, né? A ideia da capelinha ser pequena justamente para que Maria possa nos abraçar. E a gente nunca tinha tido a coragem de entrar na capelinha, né? E aí, naquele dia, a gente falou, não, vamos entrar, né? E a gente também não sabe de onde que veio o desejo, mas a gente entrou. Ok, quando a gente entrou, assim que a gente sentou, de uma hora para outra, o sino da capelinha começou a tocar e, de repente, começou a entrar um monte de gente dentro da capela, né? E o pessoal começou a rezar. O pessoal entrou dentro da capela, começou a rezar, e a gente ali, né, nunca tinha tido contato com nada, nenhuma oração, nenhuma reza, nada. E a gente sentou e ficou chato, a gente não podia sair, a gente ficou. E aí, na verdade, o que estava acontecendo ali era uma novena, e a gente acabou participando da novena ali, sem querer. Só que foi uma coisa muito interessante que aconteceu ali, porque alguns dias atrás, a minha esposa estava pesquisando muito sobre a questão do Espírito Santo, né? Porque quando a gente descobriu a Santíssima Trindade e a personalidade do Espírito Santo, a minha esposa descobriu a oração do Espírito Santo, né? E nessas pesquisas ela até viu alguns relatos e experiências de pessoas que quando fizeram a reza do Espírito Santo, o quanto aquilo foi especial. Né? E ela, no íntimo dela, pensou, puxa, que legal, né? Essa oração, essa devoção para o Espírito Santo também. E beleza, quando chegou lá dentro da capela, na novena, adivinha qual foi, né, a oração que as pessoas começaram a rezar dentro da capela. Né? Então foi a oração do Espírito Santo. Então, para minha esposa, aquilo foi muito mais especial, né? Porque foi meio que uma comprovação, uma resposta sobre as coisas que ela estava pesquisando ali, né? E depois ela me contando, realmente deu para ver a mão de Deus nisso também. Então a gente acabou rezando a novena ali, né? Foi bem rapidinho, até porque eu tinha um compromisso, mas também já foi uma outra experiência que desmistificou um pouco tudo aquilo de errado que nos era ensinado, e foi algo muito especial. E aí também, com nossos estudos que a gente começou a fazer, a gente se dividiu muito, né? Então, como tinha muita coisa para aprender e entender, então a Sheila ficou com uma parte dos estudos sobre a igreja, eu fiquei com uma outra parte, né? E eu fiquei com o estudo em relação a Maria. Porque dentro da Testemunha de Jeová, a Maria simplesmente foi mais uma, né? Maria é considerada só uma serva de Deus e só.
chega até a heresia, né, de considerar Maria como sendo só uma barriga de aluguel, para você ter uma ideia. Então, eu fiquei com essa parte de estudar sobre Maria. E aí, eu também acabei tendo uma experiência especial, né, em relação a isso, né, uma experiência pessoal com Maria. Porque quando eu comecei a estudar sobre ela, sobre os dogmas marianos, entender, né, a importância que Nossa Senhora tem para a Igreja, Nossa Senhora teve nos desígnios de Deus para a humanidade, ela começou a me perseguir, né? Então, onde eu ia, tinha alguma coisa que me falava dela. Eu ia assistir um vídeo do YouTube, estava lá, né, a imagem da Nossa Senhora. Ia assistir uma outra coisa que nada a ver, estava lá a imagem da Nossa Senhora. Eu ia, às vezes, para o trabalho, com o rádio ligado, de repente alguma coisa, alguma notícia, algum entrevistador falava da Nossa Senhora. A gente foi para o cinema, aí na saída do cinema estava lá uma propaganda, né, que ia lançar no cinema o filme da Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, a Nossa Senhora começou a me perseguir. E aí foi realmente incrível a descoberta, né? Foi assim, fantástico descobrir a Mãe de Deus, descobrir a história da Nossa Senhora, a importância da Nossa Senhora, descobrimos as aparições, fomos a fundo, né, na história das aparições, os ensinamentos das aparições. Então, aquilo foi mágico, sabe? Foi assim, Nossa Senhora nos abraçou realmente, né? E depois que a gente descobriu que o santuário de Schoenstatt é um santuário mariano, a gente não teve dúvida, né, que a nossa mãe realmente nos chamou, nos ajudou, né, guiados pelo Espírito Santo. Então, só glória a Deus por conta disso, né? E a minha esposa também, né? Ela participou de um evento lá no santuário, porque enquanto a gente ainda não tinha, né, se convertido, eu falei para Sheila, por que você não vai, né, naquela tarde da mulher que estão anunciando lá no santuário, né? Inclusive vai ser bom, porque daí a gente vai conseguir ver mais um outro lado, né? Entender também como é que é essa questão dentro da Igreja Católica, né? Você vai conhecer um pouco mais as pessoas. E aí a Sheila acabou indo, né? Passou a tarde da mulher lá no santuário, né? Ficou maravilhada, né? Desmistificou muita coisa ali do que é um católico de verdade, E aí isso tudo foi nos guiando, sabe? Tanto é que no momento em que a gente estava fazendo as nossas pesquisas, a Sheila dividia, né? A gente dividia com algumas pessoas mais próximas, né? Principalmente familiares, e os familiares atacavam, né? Atacavam a Igreja Católica, não, porque tem isso, não, porque tem aquilo, e fazia a gente estudar. E quanto mais a gente estudava, mais aumentava a nossa certeza, né? Da realidade, e do que era a Igreja Católica de verdade. Então a gente foi aprendendo, no estudo a gente foi vendo o quanto que a gente estava errado, o quanto que ensinaram um monte de inverdade pra gente, colocando a Igreja Católica, acusando a Igreja Católica de muita coisa que é inverdade, né? Mas quando você estuda, você começa a ver, e foi o nosso caso. Então nada que a gente estava estudando estava desabonando a Igreja Católica. E isso aí foi nos dando a certeza, né, de que a Igreja Católica seria a religião verdadeira. Mas enfim, aí o que aconteceu, né? A gente, depois de todo esse tempo de estudo, de questionamento, né, de provação, a gente acabou não tendo mais dúvida, né?
A nossa busca tinha acabado, chegou um momento que a gente falou, não temos mais dúvidas, realmente a Igreja Católica é a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que os apóstolos defenderam e que mantém a tradição, o magistério até os dias de hoje. Então a nossa busca realmente acabou, né? A gente tinha ficado assim maravilhado com todo o nosso caminho. E aí, depois de 3 anos, a gente realmente chegou a essa conclusão, né? Da fé verdadeira da nossa Santa Igreja, né? Então, fica bem claro, e eu quero deixar bem claro isso, que a gente não mudou ou saiu das Testemunhas de Jeová, né, para a gente poder fazer o que a gente quiser, para a gente não ter mais que dar satisfação para a corpo governante, não. A gente saiu, né, para a gente buscar a santidade, a gente queria a adoração correta, e finalmente a gente encontrou isso na Igreja Católica. E aí teve o primeiro desafio, né, que era participar da primeira missa, porque a gente não tinha ido na missa ainda. Então, em toda a parte teórica, a gente já estava convencido. Foi aí que a gente decidiu, então, que nós devíamos ir à missa para entender de uma vez por todas o que se passava ali. E aí a gente se programou, e no mês de abril desse ano, de 2024, a gente foi na primeira missa, já com a certeza de que a Igreja Católica era a igreja verdadeira. Agora imagine a gente, né, que com 40 anos não podia nem pisar numa igreja, de repente a gente estava indo na missa sozinhos, né? A gente teve assim uma orientadora espiritual, a Luciana, que foi fantástica, que foi uma pessoa que a Sheila fez amizade lá na Tarde da Mulher, no santuário, e a Luciana foi nos dando assim alguns conselhos do que a gente deveria fazer na missa, como que seria. Então quando a gente foi na missa pela primeira vez, a gente estava cru, mas a gente teve assim um embasamento, né, do que iria acontecer, como é que a gente deveria se portar, o que fazer. Então imagine, né? E aí vou te falar, foi uma sensação, uma coisa maravilhosa, né? A gente chorou muito naquela missa, até hoje a gente chora, né? E até hoje estou tentando entender quando que isso acaba, né? Quando que a gente acaba de chorar na missa, porque tá louco, né? A gente fica num estado de agradecimento, né? E de remorso muito grande. E na missa foi uma sensação maravilhosa, né? A gente já foi entendendo o que está se passando, o que acontece ali, né? Mas maravilhoso, né? A gente chegou assim, acabou a missa, a gente olhou um pro outro assim e falou, realmente é um absurdo, né? E a partir daí, então, a gente começou a nossa vida espiritual de vez, né? Dentro da Igreja Católica. A gente começou o nosso catecumenato, né, nossa catequese. A gente está aí na corrida pelo batismo, né? Se Deus quiser e permitir, agora no começo do ano que vem a gente vai conseguir já ter o nosso primeiro sacramento, o batismo, fazer o crisma, né? Fazer o nosso casamento também, validar o casamento, enfim, fazer as coisas como tem que ser, né? A Cecília hoje já está junto com as apóstolas ausentes de Maria, que é um movimento também dentro do santuário, dentro do universo do Schoenstatt. E aí não acabou mais, né? Para nós está sendo assim uma bênção, um milagre basicamente, né? Que a gente está tendo essa oportunidade desde abril, logo que acabou a Páscoa, a gente tem acompanhado todo o calendário litúrgico, estamos acompanhando todos, não faltamos nenhuma missa, acompanhando todo o calendário da igreja. A gente começa a ver que tudo que tem dentro da Igreja Católica é voltada para Cristo, né? Uma coisa bem diferente da onde que a gente estava. Então, a gente sente a adoração, a gente sente o Espírito Santo, a gente sente o cuidado da nossa mãe. É realmente fantástico, né? Então, a gente está agora no processo de batismo. Em particular, em casa, a gente está estudando o catecismo da Igreja Católica, o catecismo amarelo. Né, compramos o nosso devocionário para entender toda a questão das orações. A gente está maravilhado com a vida dos santos, né? Então a gente tem estudado todos os santos e assim, é de chorar, sabe? Porque é algo uma riqueza tão grande, né? Que as seitas tiram, né, das pessoas. Foi tirado da gente tudo isso, né? A vida dos santos não tem palavras, né, para descrever, né, nossos exemplos, né. A gente entendeu a comunhão dos santos também. Então a gente tem lido livros que nos ajudam muito também, que nos ajudaram muito, né, principalmente os livros do Scott Rahn,
né? O banquete do Cordeiro, todos os caminhos levam a Roma. Então eu nunca li tanto na minha vida dos últimos 2 anos para cá, né? E agora, né, no processo de conversão dentro da igreja, nunca li mais ainda, né? Tenho lido tudo. E cada vez que lê, a gente se apaixona mais, né? É impressionante a história, né? O papel que a igreja teve na história, o papel que a igreja teve em construir a civilização ocidental, né? Então, realmente, meus irmãos, a gente descobriu a adoração de verdade e a gente glorifica a Deus o tempo todo por conta disso, agradece a nossa mãe o tempo todo por conta disso, né? Glorificamos o Espírito Santo que nos guiou. Realmente é um milagre, né? Só isso que eu tenho para dizer. E só que assim, né, pessoal, os ataques continuam, né? Os ataques da família. Hoje a gente sofre, por exemplo, com o ostracismo, né? A minha família em si não tem tanto disso, né? Já não consideram assim tanto a testemunha de Jeová com tanta verdade assim, mas pela família da minha esposa a gente sofre ainda isso, né? A gente ora muito pelos familiares, mas as familiares da minha esposa praticamente não falam mais com ela, né? A gente já não é mais convidado para nada. Os ditos amigos que nós tínhamos todos, né, deixaram de nos seguir, deixaram de falar com a gente. É como se a gente realmente tivesse morrido para todos eles, né? Então a gente escutou muita coisa também, sabe, mensagem de pessoas dizendo que a gente era apóstata, né, que a gente ia se arrepender, que a gente era ingrato, chamaram a gente de louco. Então tudo que você possa imaginar acabou acontecendo, mas não tem problema, né? Tudo isso que aconteceu a gente colocou nosso sacrifício, né, nas mãos do nosso Senhor, né? Então oferecemos, né, esse sacrifício ao nosso Senhor, né? Então, mas assim, nada que tenha acontecido ou que já aconteceu foi capaz de tirar a nossa alegria. Então eu vou até mandar depois a nossa carta de dissociação, né, que foi a carta que a gente mandou para as pessoas da Testemunha de Jeová, comunicando que a gente não iria mais fazer parte, né, contando um pouquinho também dos nossos argumentos ali, para vocês darem uma olhada, que é bem legal. E é isso, né, esse é um resumo, acabou saindo bastante coisa aqui, mas tentei resumir um pouco do que foi esse processo maravilhoso da nossa conversão. Então eu espero aí que essas minhas humildes palavras possam ser usadas principalmente para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que também possa ajudar outras pessoas também em seu processo de conversão, bem como também aumentar, né, a fé dos nossos irmãos. Salve Maria!